Olha, outro dia a gente estava falando sobre trabalho, né? E eu fiquei sabendo de algo muito interessante. Por exemplo, você sabia que 8 entre 10 vagas são preenchidas por indicação? Tem muita gente que fala, eu não consigo arranjar emprego. Será que não tem ninguém que possa te indicar? Será que você já falou com a sua rede de contato, seus amigos? Ou você não tem? Gente, é tão importante a gente aprender a se relacionar. Tão importante quando a gente está numa empresa, a gente criar laços, vínculos saudáveis. Porque o mundo é assim, né? Ó, que vai e volta. E aí, nesse momento é que você precisa contar com a sua rede de apoio, tá? Relacionamento profissional é estratégia, inclusive na hora de buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Então, de vez em quando, dar um alôzinho naquele lugar que você já trabalhou, mandar uma mensagem, é importante, gente. Isso, é claro que é muito bom, quando é feito sem nenhum propósito, só por amor, né? Mas que seja por amor, mas também sabendo que a gente precisa cultivar as amizades, tá bom? Então vamos lá, quem vai dar mais dicas para que a gente possa fazer uma boa rede de contatos, fazer um bom relacionamento profissional e também nos ajudar a lidar com os problemas voltados para essa questão e que podem acontecer, como eu falei, numa pequena empresa ou até mesmo você que é uma funcionária doméstica dentro de casa, é o consultor, mentor de carreiras, Lincoln Augusto. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Você, Feliz Cláudia. Ano Novo. Para você também, muito bom te receber. um ótimo ano para você. Vou sentar aqui do seu lado. Obrigado. Agora a gente achou que fica mais confortável ficar aqui do lado. Só que toda vez que eu sento aqui nesse sofá, eu puxo ele um pouquinho para trás. Eu vou empurrando ele com o meu jeitinho sutil. E como foi de fim de ano? Tudo certo? Graças a Deus, maravilhoso. Foi tudo ótimo. Tão bom a gente ter esse tempinho, né? Pois é. Eu me lembro quando eu vim em dezembro, aqui era aniversário do seu pai, inclusive, né? Ele faz aniversário dia 13 de dezembro. E aí a gente fez uma festa no dia 17. Uau, que incrível. 80 anos. Você falou até que você joga com ele pelo WhatsApp, não foi? Jogo. Aliás, tô devendo hoje um joguinho pra ele. A gente joga todos os dias. É aplicativo de buraco. Eu adoro, gente. Quem quiser jogar buraco comigo, é só avisar no meu Instagram que eu jogo também. Que bom. Mas vamos lá. Isso tudo faz parte de relacionamento, né? Faz parte dessa história que a gente está trazendo hoje à tona. E é tão complexo, né, Cláudia? Porque a gente percebe que ao longo da nossa vida nós vamos construindo diferentes tipos de relacionamento. E o relacionamento profissional talvez é um dos mais difíceis, porque não necessariamente a gente convive o tempo todo na empresa, pensando enquanto colaborador ou enquanto empreendedor com o cliente, com pessoas que a gente tem afinidades. Então é importante a gente construir um relacionamento sempre saudável e para isso tem algumas dicas, algumas técnicas que podem ajudar quem está em casa. Olha que legal. E a gente precisa ficar atento mesmo. Agora, eu também queria que você desse alguns toques em relação ao relacionamento enquanto a gente está trabalhando, para quem está numa empresa pequenininha, para quem tem seu próprio negócio, por exemplo, e contratou uma funcionária só para dar uma ajuda. Tem muita artesã, muita culinarista, né, que tem seu próprio negócio e que aí chama alguém para dar uma força. Ou até mesmo, como eu falei, um funcionário doméstico, né? Tem as meninas que estão assistindo ao programa e que trabalham em casa de família e que também precisam ouvir as suas informações sobre esse assunto para que elas tenham um bom relacionamento com a patroa. Bom, se a gente for pensar tanto em pessoa física como em pessoa jurídica, tem 3 pontos que a gente considera que são, assim, fundamentais. O primeiro deles perpassa pela questão da empatia, ou seja, é um exercício constante se colocar no lugar do outro e entender que nem sempre a relação com o outro vai ser uma relação fácil. Por isso mesmo que a gente costuma dizer que tem aquele ditado que diz que os opostos se atraem, mas esqueceram de dizer que os iguais se procuram. Porque, no fundo, a gente quer se relacionar com pessoas que pensam parecido, que agem parecido. E aí a relação da empatia é importante, porque nem sempre o tempo todo eu vou lidar com pessoas com as quais eu tenho, assim, 100% de afinidade. Então, isso tanto para a pessoa física, pensando para uma pessoa que trabalha numa empresa pequena, mas também para uma artesã, para uma dona de casa, para uma confeiteira, que muitas vezes precisa lidar com clientes que são difíceis e precisa se colocar no lugar dele muitas vezes. Então, esse é o ponto principal. Empatia. Pois é. Você falou de empatia, Lincoln, eu pensei, né? A gente consegue ser empático quando a gente não tá na gente o tempo todo. E muitas vezes a gente pensa assim, eu vou ter empatia naquele momento em que a minha colega de trabalho está chorando, vou ter empatia na hora que ela levou uma bronca do outro chefe.
Não, é o tempo inteiro a gente não estando só na gente. A gente observando quem está com a gente. E a empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro sob a perspectiva do outro. E esse exercício é muito difícil. Dizer que eu me coloco no lugar do outro é fácil. Agora, sob a perspectiva dele ou dela, é que vem o exercício da empatia. E o segundo ponto, Cláudia, tem a ver com as relações de cortesia. E isso também vale para a pessoa física, pessoa jurídica. Às vezes a gente esquece do bom dia, do boa tarde, do boa noite, do muito obrigado, do por gentileza, daquelas coisas simples, mas que ajudam a construir bons relacionamentos. A gente pensa muitas vezes que as pessoas esquecem de dizer essas palavras no dia a dia e isso acaba criando um distanciamento ao invés de uma aproximação. E olha, aqui não é para julgar ninguém não, mas é um alerta. Porque eu sei que às vezes as pessoas esquecem, talvez você esqueça. Porque, poxa, passou batido. Nossa, mas eu entro e saio desse lugar todos os dias. O tempo inteiro essa pessoa vai me ver. Mas faz diferença. E para quem não recebe esse oi, esse bom dia, esse boa tarde, às vezes vai gerando um ranço, vai gerando uma antipatia, que a pessoa vai se sentindo pouco importante, né? E aí tem até uma relação cultural, porque nós somos colonizados por portugueses. O nosso DNA é um DNA de relacionamento. Nós gostamos de nos relacionarmos com as pessoas. Então, por exemplo, em países nórdicos, às vezes essa relação ela é mais distante. Mas para nós, latinos, isso é tão importante e faz parte, colocar ali na agenda de não esquecer no dia a dia. Perfeito. Esse seria o segundo ponto. Empatia, Cordialidade. Ou cortesia e a ética. Sabe por quê, Cláudia? Porque a gente percebe que as relações se constroem também à base da verdade. E muitas vezes no ambiente de trabalho é onde justamente a gente vê menos verdade. Porque as pessoas se relacionam muitas vezes só por interesse. Então eu me aproximo de um gestor, eu me aproximo de um cliente, eu me aproximo de alguém, não porque eu quero construir uma relação, mas porque eu quero tirar proveito de alguma coisa que aquela pessoa, numa posição muitas vezes acima da minha, vai me dar. Então a relação não é sincera, não é honesta. Ela é uma relação puramente baseada em interesse. E aí as pessoas que estão em volta percebem, né? Elas percebem e começam a entender que aquele relacionamento que era para ser honesto, sincero, cordial, cortês, ele passa a ser um relacionamento de interesse. Então, se me interessa tratá-la bem, eu trato por conta daquele interesse, mas não pela relação genuína que existe entre o próprio ser humano. Maravilha. Outro dia alguém me falou que era importante participar de happy hour. Tem gente que está de férias assistindo ao programa hoje, mas que trabalha numa grande empresa e tem aqueles encontros no final do dia, o happy hour. E aí, é verdade? É importante participar de happy hour? É importante, mas a gente também precisa entender que nem todas as pessoas, elas são pessoas que gostam de se relacionar ou de estar em ambientes fora da empresa o tempo todo. Até porque pensemos numa situação, muitas vezes a pessoa é casada, tem filho pequeno, eventualmente tem outros compromissos e participar de um momento de confraternização fora da empresa pode gerar algum desconforto. Mas com a tecnologia tudo é tão fácil. Grava um vídeo do WhatsApp, manda, gente, queria estar aí com vocês, mas não posso, espero que vocês aproveitem. Grava uma mensagem de voz, o importante é se fazer presente, mesmo ausente. Olha que dica boa essa que você deu. Eu sempre fui uma pessoa que sofri muito, porque eu não participava dos happy hours, porque sempre tenho que ir para casa, né? Agora meus filhos cresceram, agora tá mais fácil, mas com filho pequeno eu queria sempre estar com eles e ficava com aquela angústia. Olha que ideia maravilhosa. Zero angústia agora, viu? A rede social nos ajuda e muito. Dica para, às vezes, a funcionária doméstica, ela não pensa que lá na frente, talvez ela precise da indicação dessa patroa, né? E não constrói uma relação saudável. Qual é a dica que você dá quando o nosso gestor é a única pessoa da empresa, né? Ou seja, é dentro da casa, é você e a sua patroa? A relação, Cláudia, ela não é construída em tempos espaçados, ela é construída dia a dia. Então, a partir do momento que eu penso nessa relação da indicação, hoje em dia, ninguém indica ninguém se não tiver alguma relação construída. Por exemplo, antigamente era muito comum, quando você queria buscar um médico, vou usar aqui a analogia do médico, muitas vezes você ia buscar ali pela lista telefônica, ou você viu algum anúncio em algum local. Hoje em dia a gente pergunta, você conhece algum especialista para me indicar nessa área? Porque a indicação ela tem um peso muito grande. Então é importante, por exemplo, a empregada doméstica entender que todo dia é dia de construir relacionamento. E hoje, com a tecnologia, existem muitos portais, canais na internet que permitem com que eu, por exemplo, enquanto empregador,
possa deixar um testemunho, uma declaração, um depoimento sobre como é a relação profissional com aquela trabalhadora. E isso faz muita diferença no momento que você precisar. Maravilha. Eu gosto de lembrar sempre, e falo isso muito para os meus amigos, que antes da gente reclamar ou sentir peso do lugar que a gente está trabalhando, tem gente que tem isso, parece que traz de gerações passadas, né? Ai, segunda-feira. Ai, esse lugar. Ai, que bom que acabou. Nossa, que bom que é sexta-feira. Tem que pensar assim, e se não tivesse nada, nenhum emprego? Pensa você, tem que se imaginar. Mandando currículo, disparando para todo mundo do WhatsApp e nada. Aí aparece justo esse emprego do qual você reclama. Esse, do jeitinho que é, com o salário que é, com o chefe que tem. Depois de você estar desempregado um tempão, aí você fala, uau, eu quero muito, né? A gente dá valor. Tem que valorizar enquanto a gente tem. E valorizar as pequenas coisas, Cláudia. Com certeza. Às vezes a gente espera para comemorar as grandes conquistas, mas esquece que as pequenas do dia a dia também são importantes. Então nem sempre a gente vai ter o chefe mais agradável, ou mais gentil, ou mais assertivo. Nem sempre a minha patroa, o meu cliente vão ser os melhores clientes. Mas eu preciso entender que essa relação, quem constrói não é o outro. O outro é importante no processo, mas quem dá o pontapé inicial sempre sou eu. Perfeito. Então, eu acho que ajudou bastante, né? Será que a gente abre para perguntas e respostas? Temos tempo para isso, produção? Preciso saber se a gente vai ter esse momento aqui também, porque é sempre bom te ajudar, né? Mas vou fazer assim, vou passar os contatos do Lincoln, se você tiver qualquer dúvida, você vai entrar em contato com ele, tá? Se você tem uma empresa e está precisando de um mentor de carreiras, alguém para te ajudar nessa gestão, carreira e negócios, pode contar com o Lincoln também. Lincoln Augusto, ele tá no Instagram, Lincoln Augusto, tá aí escrito, é com N no final, Lincoln. E o WhatsApp dele é o 12991655499. Recadinho final aí sobre como cuidar dos relacionamentos profissionais em 2023. Não deixe para cuidar do relacionamento quando você só está precisando dele. Cuide dele todos os dias, porque quando você precisar, você não vai precisar nem acionar. Naturalmente as relações vão acontecer e certamente alguém vai te ajudar. Maravilha. Adorei. Muito obrigada. Um ótimo ano para você, muitos bons relacionamentos profissionais e até a próxima. Obrigado. Lincoln, obrigada, viu? Tudo de bom. Uma ótima tarde. Obrigado, Cláudia. Pode ir por aí.